Quantas vezes, ouvinte, aquele seu amigo... Você quer ver como eu vou falar de algo que você está acostumadíssimo? Especialmente você que pediu impeachment da Dilma, quer ver? Quantas vezes, leitor, aquele seu amigo que vestiu verde e amarelo e estreou nas ruas gritando fora Dilma, já o encontrou numa festa, no shopping, no metrô, no trem, em qualquer lugar, e reclamou de Michel Temer, a meio tom, pesaroso, como se tentasse esconder até de si mesmo a decepção. Ele exclama: esse Temer é muito devagar. Vocês não cansaram de ouvir isso? Eu já cansei de ouvir isso. Ah, esse Temer é muito devagar. Esse Temer é muito devagar. Esquece que ele está no poder há menos de 4 meses. Mas vamos ver. Então, meu caro, eu gostaria de tranquilizá-lo. Minha cara, gostaria de tranquilizá-la um pouco, apesar dos números do Datafolha, né? Que deveriam ser lidos com lupa pelos conservadores, nem sempre instruídos pela lógica elementar. Os números do Datafolha que me refiro, aqueles que colocam Lula e Marina como aqueles que vão liderar o processo eleitoral de 2018. É claro que é muito cedo ainda, mas os números estão lá, isso é inegável. A desordem institucional, como nos ensina a história, só interessa ao mundocanismo populista de esquerda ou de direita. Vocês podem ver que mesmo nos dias mais duros do petismo, e uma parte deles eu vivia aqui na Jovem Pan, mas foi a menor parte. Quando eu comecei aqui na Jovem Pan, o PT já estava decadente. Foi 2013, né? O PT que não era decadente, o PT para valer, era ali o PT 2008, 2009, 2010. Esse sim. Né? Mesmo nos momentos mais duros do meu combate ao PT, eu sempre evitei aquela retórica como se estivéssemos à beira do fim do mundo. Eu não faço isso. Né? Eu sempre apresento propostas, apresento soluções, em vez de ficar bordando o que já é ruim com adjetivos e retórica inflamada. A desordem institucional, como nos ensina a história, só interessa ao mundocanismo populista de esquerda ou de direita. Seria demasiado, eu falo lá na coluna, escrever aqui que você não deve acreditar na imprensa. Eu estou falando com o leitor, mas agora estou falando com o ouvinte. Afinal, é este um texto, eu estou lendo o texto que eu publiquei na Folha, de imprensa. Mais ainda, todas as evidências que eu vou listar aqui de que temos um bom governo, dadas as circunstâncias, mas a gente sempre tem as circunstâncias, estão noticiadas na imprensa. É que jornalistas, comentaristas, tal, são treinados para caçar contradições e não as coerências. Somos todos viciados em bastidores, suspeitas, conspirações palacianas. Às vezes, perdemos a noção do conjunto, apegados demais à miudeza de interiores. Então é um pouco da profissão, né? Se apegar demais a miudezas e tal, e perder a noção do que está em curso. Como dizem muitas pessoas, uma metáfora muito feliz, quase um clichê, mas de qualquer modo que representa muito bem a questão. Para você enxergar uma floresta, você tem que ver um pouco de cima. Se você está lá no meio, o que você vê é árvore. Uma árvore, outra árvore, outra árvore, outra árvore. Você vê cada árvore no detalhe. Ninguém jamais verá uma árvore no detalhe como quem está lá na floresta. Agora, o que ele não enxerga é a floresta. Então, inclusive, uma vez eu tive um bate-boca com um correspondente de guerra, não vou citar o nome para não parecer também, a pessoa não está aqui para se defender, mas um debate público em que discordávamos duramente sobre uma determinada questão. E aí o sujeito resolveu ganhar de mim na base do que eu chamo da carteirada, né? Você estava lá? Disse não. Mas se é assim, eu preciso perguntar se o Gibbon estava no Império Romano quando ele escreveu o Declínio do Império Romano. E, no entanto, é a melhor obra que se conhece sobre o declínio do Império Romano. Às vezes você não precisa estar. Você precisa estudar. Aliás, os livros existem para isso. A bibliografia existe para isso. Não é? Nem sempre estando no lugar você tem uma noção correta do que está acontecendo.
Quem estava em Dresden, na Alemanha, quando Dresden foi bombardeada pelos aliados, certamente entendeu que os procedimentos que os nazistas transformaram em norte conceitual e norte civilizacional, quem usava eram os aliados. Porque se você está tomando bomba de aliado na cabeça, você não quer saber o que está acontecendo. Então, mesmo estar presente não quer dizer nada. É preciso refletir, é preciso pensar. Temer está no governo há menos de 4 meses. Há muito tempo, como diz uma amiga, o país não via uma agenda que fizesse tanto sentido, ou que fosse composta de escolhas que caminham numa mesma direção. Então, será que essa ideia de que nada está acontecendo, como se vende por aí, nesses 4 meses, menos, é verdadeira? E olhem que eu não me lembro, e eu já vou falar por quê, e olhem que eu não me lembro de tão explosiva conjugação de irresponsabilidades oriundas do Judiciário, do Ministério Público, do Legislativo e de setores da imprensa. Sim, a gente sempre está no meio. Varões e varoas da República perderam completamente a noção de institucionalidade. Ministros do STF, por exemplo, concedem liminares ilegais com mais ligeireza do que César atravessou o Rubicão. Quem não pegou essa imagem do César atravessando o Rubicão? Pelas leis da República Romana, o exército não poderia atravessar o Rubicão, o rio Rubicão, porque evidentemente quem atravessasse com força militar aquele rio estaria impondo uma vontade militar à República. E teve a vez que o César atravessou e disse a frase que entrou para a história, porque ao atravessar ele estava comprando uma briga com o Senado e, portanto, né, olha lá, ao atravessar ele disse: "Alia jacta est", a sorte está lançada. Quer dizer, a partir de agora, vamos ver o que vai acontecer. Momento cultural. Então, sempre que você atravessar um limiar, né, que você desconfia que não pode atravessar, você está dizendo: vou arcar com as consequências. Alia jacta est. Né? Então, a partir de agora, entramos numa nova fase. É isso que quer dizer. Varões e varoas da República perderam completamente a noção de institucionalidade. Ministros do STF, por exemplo, concedem liminares ilegais com mais ligeireza do que César atravessou o Rubicão. São os Césares de hospício. Procuradores têm a ousadia de convocar as ruas contra o Congresso, exibindo algemas como credenciais políticas. Parlamentares sonham com retaliações. Não é esse o clima? Ainda assim, nesse pouco tempo, o governo Temer conseguiu aprovar uma PEC de gastos que, quando menos, impedirá o Brasil de virar um Rio de Janeiro de dimensões continentais. Ou não aprovou? Aprovar na Câmara a medida provisória do ensino médio, depois de enfrentar um cipoal de mistificações e desinformações. Aprovar a MP do setor elétrico, que quase nem foi notícia, área especialmente devastada pelo governo Dilma Rousseff, a dita especialista. Aprovar o projeto que desobriga a Petrobras de participar da exploração do pré-sal. E contratos já foram fechados sob os auspícios do novo texto. Aprovar a lei da governança das estatais, que é o palco principal da farra. Apresentar uma boa proposta de reforma da Previdência, que vai sim enfrentar muita resistência. No BNDES, ultima-se o levantamento do estrago petista e o banco se prepara para retomar financiamentos. Eu escrevi essa coluna antes do presidente ter emitido aquele programa de recuperação da economia, que eu achei tímido, mas que também é um avanço. Não é pouca coisa. E por que lava-jatismo à parte, a sensação de pasmaceira? Uma resposta óbvia: nada disso tem impacto imediato na vida das pessoas.
Então não existe uma resposta popular aos atos virtuosos que possa se impor a eventual má vontade ou cegueira dos analistas. Mas esse não é o fator principal. Olhem, ouçam, prestem atenção àquilo que eu acabei de dizer. Estamos diante de uma agenda que interessa ao Brasil e aos brasileiros, mas que não é nem de nem da esquerda. Tampouco traduz o espírito policialesco dos Savonarolas e jacobinos com seu gosto por fogueiras e guilhotinas. Aqui, evidentemente, estou me referindo ao Ministério Público, a parte ruim dele. Trata-se de escolhas que dizem respeito ao território da política, não ao território da polícia. Por isso, extremistas de esquerda e de direita gritam: fora Temer! E por isso, eu digo, não grito, dentro Temer. Hashtag pronto, falei.